Irmãos, boa noite, amém, querido? Amém, igreja, boa noite? Amém, vocês estão aí mesmo, né? É com muita alegria que Deus nos dá essa oportunidade de continuarmos a adoração e o culto ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus escolheu esse dia, Deus escolheu este momento, para que você, para que nós pudéssemos estarmos aqui, adorando e ouvindo o que Ele tem a falar aos nossos corações. Amém, querido? Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos meditar, vamos degustar de uma palavra do Senhor para nossas vidas, onde Deus falou muito comigo e continua falando através desse texto. E diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não temas, não tenha medo. Então disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém, querido? Até esses versículos aqui. Irmãos, é um texto clássico, é um texto bastante conhecido, é uma passagem que todos aqui, a maioria, muitos, conhecem esse texto. Já ouviu, estudo, pregações, ou já leu, e é um texto que por si, como os outros textos, já é a pregação, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em um rápido resumo você consegue entender sobre esse texto, em que Jesus pede para seus discípulos, insiste com eles para que eles entrassem no barco, eles começam a navegar e Jesus vai a orar no monte sozinho, e de repente, quando os ventos e o mar estavam revoltos com eles no barco, Jesus aparece andando sobre o mar, e eles ficaram aterrorizados, achando que fosse um fantasma, gritaram por socorro. Jesus aparece e Pedro pede para que o Senhor permitisse que ele fosse ao encontro, e Jesus permite, o vento bate, Pedro tem medo e começa a afundar. Jesus toca, resgata, salva Pedro. É um texto, é um clássico, é uma pérola. Mas é um texto de muitos ensinamentos para as nossas vidas. É um texto em que eu posso me ver em várias situações, em vários versículos. É um texto que me confronta, é um texto que me coloca contra a parede, é um texto que requer mais de mim. E eu posso me ver nesse texto, eu posso me encaixar nesse texto. Querido, o texto ele começa com Jesus insistindo com seus discípulos. Jesus começa insistindo com seus discípulos para que eles entrassem no barco. A pergunta que eu faço para a igreja nessa noite: o barco e o mar eram situações estranhas para aquelas pessoas? Não. O barco, era um lugar estranho para aquelas pessoas? Não. O mar era um ambiente estranho para aquelas pessoas? Não. Mas Jesus insistiu com aqueles discípulos para que eles entrassem no barco. Houve uma insistência no que o Senhor estava pedindo. Eu quero falar nessa noite, querido, começando esse texto, é que às vezes nós insistimos
com aquilo que Deus nos pede. Nós insistimos muitas vezes com aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer, ou com aquilo que Deus pede para que nós pudéssemos fazer, nós insistimos. E o que Deus está pedindo é para que eles entrassem no barco e fossem para um local que era normal para eles. Deus estava querendo mostrar algo sobrenatural para aquelas pessoas, mas queriam que aquilo acontecesse no local que era de comum, que era o dia a dia deles. Mas no momento houve uma insistência. Poderia vir um vento, poderia vir uma tempestade, mas Jesus estava ensinando que eles tinham que aceitar aquele chamado. Deus quer mostrar o sobrenatural para mim, Deus quer mostrar o sobrenatural para a tua vida, mas primeiro nós temos que aceitar. E Ele quer mostrar grandes coisas, é no local que você vive, é no local que é comum. Às vezes nós pedimos, Senhor, me usa ali, me usa lá, mas Deus quer mostrar o sobrenatural para você, aonde você congrega, aonde você vive. Deus quer te usar naquele local que é comum na tua vida, naquele ambiente que você conhece, que você trabalha, que você vive. E o ambiente não era ambiente estranho para aquelas pessoas. Era o barco, era o mar. Aqueles discípulos tinham vivido coisas sobrenaturais. Se você for voltar um pouco o texto, você vai se deparar na multiplicação dos peixes, dos pães. Eles já tinham vivido o sobrenatural antes, diante de muitas pessoas, mas agora Jesus estava querendo compartilhar algo a sós com eles. E para isso Jesus insiste. Aqueles discípulos viram o sobrenatural acontecer, viram a multiplicação. Estamos vivendo no ano do sobrenatural da nossa comunidade. Mas para eu viver o sobrenatural, eu tenho que aceitar aquilo que Deus me pede. E o que Deus está te pedindo nessa noite? Qual é a sua insistência com Deus? E o que Deus está pedindo vai te usar no local que você conhece, aquele local que você tem domínio. Só vivemos sobrenatural, querido, quando nós nos entregamos de corpo e alma para Cristo. Aqueles discípulos entram no barco. Não sei qual foi os detalhes, o teor da conversa em si, mas eles entraram no barco. E a palavra do Senhor deixa claro que Jesus ficou. E eles navegaram. Eles foram. E Jesus foi orar. Jesus não estava no barco, Jesus estava orando. E em determinado momento, o vento sopra, leva aquele barco para mais distante, as ondas começam a se avolumar, e agora eles estão no meio do mar. E é ali que Jesus quer mostrar o sobrenatural. Sabe por quê, querido? Porque no local que eu acho que eu tenho firmeza, no local que eu posso tocar as coisas, que eu posso ver, é ali que eu acho que eu tenho segurança. É que eu tenho domínio, porque eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou pisando. Mas lá no meio do mar, enfrentando vento, tempestade, somente Deus pode mudar a situação. E a palavra do Senhor continua. E Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi ao encontro daquelas pessoas. Jesus foi ao encontro. Porque agora é o momento do diálogo. É lá no momento onde as minhas forças, as minhas seguranças, aquilo que me dá a sensação de segurança não tem mais. É ali que Jesus quer tratar conosco. Qual é o momento que você está passando nessa noite? Às vezes você está se deparando com esse texto. Ah, Juarez, eu estou no meio do mar. As ondas são fortes.
O vento está tentando derrubar. E o texto fala que Jesus, ele se aproxima do barco, caminhando sobre as águas. E aqueles discípulos começam a gritar de medo, aterrorizado. Já não bastava o medo do vento, das ondas, agora eles olham uma pessoa andando sobre as águas. Imagina um monte de homem gritando com medo, no local que era comum daqueles homens estarem, no local que era cotidiano deles, pesca, barco. E Jesus vai ao encontro daqueles homens, e Jesus vai ao encontro daquelas pessoas. Às vezes nas nossas vidas, queridos, nós nos deparamos com uma situação como essa, gritamos para o Senhor, gritamos por socorro, e chegamos até a pensar que Jesus está tão longe da gente. A Bíblia fala que Jesus antes estava orando. Aqueles homens presenciaram coisas maravilhosas. A multiplicação dos peixes, dos pães. Chegou até sobrar. Mas agora a conversa era com eles. Era um ensinamento a sós. E resumindo mais uma vez, teve uma insistência antes. Mas eles foram. E agora estão diante de uma situação que eles nunca tinham vivenciado antes. E começa a gritar, poderia ser um fantasma, poderia ser isso, poderia ser aquilo. Qual é o seu grito de socorro hoje? Por Deus. Qual é a tua fadiga? O que está impedindo de você receber um chamado de Deus nessa noite? O que está impedindo da minha vida ter mais multiplicação diante do Senhor? Qual é a minha fadiga que impede? Eram pessoas como nós, que tinham suas limitações, que tinham seus medos, que tinham suas crises, mas estavam ali, no meio daquele terror total, e começam a gritar, e começam a ficar com medos, querido, muito medo. Versículo 25 fala: alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu. Olha a forma como Jesus se apresenta às nossas vidas. Olha só como Jesus se apresenta diante de uma situação de pânico, de terror. A gente está falando na quinta-feira sobre Gideão, né, pastor? Coragem. Como aqueles homens poderiam ter coragem diante daquela situação? Mas Jesus disse: coragem. Às vezes a palavra para a tua vida nessa noite é coragem. Coragem, não tenha medo. Eu sou eu. Lembra de Moisés? O que eu posso falar para Faraó? Diga que eu sou. Sou eu. Às vezes é esta palavra no teu coração nessa noite. Sou eu. E continuando. Senhor, continuando. Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. É interessante, querido, que nas nossas vidas, a gente tem uma ideia de quanto mais tempo de crente, quanto mais tempo de casa, né, eu tenho, ou mais santo, ou mais perto da santidade eu estou. Às vezes nós se deparamos com situações de pessoas batendo no peito e falam: eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60 anos de evangelho. Às vezes nós achamos que o tempo de evangelho vai fazer com que eu seja mais santo do que o outro. Nós estamos falando aqui de pessoas que estavam andando com Jesus, pessoas que viram sobrenatural antes, pessoas que presenciaram multiplicação,
pessoas que presenciaram milagres, pessoas como eu e como você, estavam ali naquele barco. Mas aí se levanta uma pessoa, Pedro, sempre Pedro. Senhor, se és tu, manda-me andando sobre as águas ao teu encontro. O que me chama a atenção aqui, querida, é que, às vezes, pastor, é melhor manter, né? Não vamos correr o risco de querer andar sobre as águas, não. Você vai afundar, Pedro. Não está lá, né, querida? Eu conjecturando aqui, trazendo, né, na nossa realidade. Não, Pedro, deixa quieto. Já basta o medo que nós temos. Não vamos querer andar sobre as águas, não. Você pode afundar. Vamos ficar quieto aqui no barco. Vamos manter a situação, que daqui a pouquinho o vento passa e a gente volta em segurança. Mas Pedro, ele foi ousado. Senhor, se és tu. Porque eles tinham vivenciado a multiplicação antes. Se és tu, manda eu ir andando sobre as águas. Quem era Pedro, querido? Quem eram aquelas pessoas? Mais uma vez, pessoas como nós. Pessoas que logo na frente iam negar Jesus. Pessoa que logo na frente ia querer matar, querer arrancar a cabeça do soldado. Pessoas cheias de altos e baixos. Mas ele foi ousado. Senhor, falando eu quero viver esse sobrenatural. Deixe-me andando sobre as águas. Eu tento imaginar a cena ali, aquelas outras pessoas que ficaram num barco. Se o medo já tinha passado, ou estava mais apavorados ainda. Deixa quieto, Pedro. Não mexe com o homem, não. Deixa que ele venha até o nosso encontro. Não, mas eu quero andar. Não, Pedro, ele vai chegar, ele caminhou até aí. Não, mas eu quero andar. Eu quero viver o sobrenatural. Até aqui eu vivi uma situação, mas eu quero viver algo novo. Não, Pedro. As coisas vão piorar, Pedro. Mas eu quero viver algo novo. Não, Pedro. Deixa quieto. Não, mas eu quero andar sobre as águas. Eu quero imitar o mestre. Eu quero viver o sobrenatural. Sabe o que me chama a atenção, querida? Que às vezes nós tentamos vivenciar ou focar naquele ponto mais fraco das pessoas. É uma pessoa com a vida no Evangelho, são situações, mas faz 100 coisas certas, 99 coisas certas. Uma vacilou e nós focamos naquilo. Ah, ele é para frente. Ah, quer fazer coisas diferentes. Sabe, as pessoas que mantêm a situação pensam nisso. A pessoa que gosta de manter a situação, não, tá bom, tá confortável, tá suave, tá legal. Mas Pedro, ele teve uma ousadia. E ele começa a caminhar sobre as águas. Evandro, eu imagino ali cada passo que Pedro estava dando ali, cara. Né? Cada entrega. E Pedro dá o primeiro passo, e Pedro dá o segundo passo, e Pedro vai com os olhos no Senhor, e Pedro vai vivenciando o sobrenatural, e as pessoas que ficaram para trás ficam lá mantendo a situação, e Pedro ele vai vivendo algo sobrenatural, ele vai caminhando sobre as águas. Eu imagino ali como estava Pedro. Não sei se estava tremendo, não sei se estava vibrante, não sei se estava chorando ou estava sorrindo, mas como aquelas pessoas ele não estava. Quito, ele estava andando sobre as águas, Quito. Ele estava indo ao encontro do Senhor sobre as águas. Ele estava caminhando sobre as águas, coisas que aquelas outras pessoas jamais vivenciaram aquilo. Foi legal a multiplicação, mas não foi o bastante para acreditar que era o Senhor. Não, eu preciso andar. E Deus permitiu. E o Senhor permitiu. E aqueles passos foram se tornando uma caminhada. Foram se tornando uma intimidade com Deus.
Eu venho falar para você nessa noite, às vezes você está caminhando com Deus, às vezes você está fazendo tudo certo. Eu volto a falar, não é o tempo de evangelho que você tem vai fazer com que eu ou você sejamos mais santos que ninguém, não. É a nossa disponibilidade para se doar ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós, para participar do sobrenatural, para não ficar na manutenção da situação, mas para ficar construindo uma situação. E Pedro estava construindo um relacionamento de intimidade. Mas chega um momento dessa construção, querido, que o vento vem, que o vento chega. Nós pregamos um evangelho que vem para aqui e tudo vai ser diferente, não. Nós pregamos um evangelho que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, leva para o céu, mas as lutas, elas continuam. Mas a diferença é que nós sabemos onde recorrer. Pedro estava vivendo o sobrenatural, algo que ninguém viveu naquele momento. E ele estava caminhando, tendo uma caminhada diferente. Mas o vento soprou. O vento soprou, Leonardo. O problema é o vento. O vento soprou. Sabe o que eu observo nesse texto, pastor? Que as pessoas focam quando Pedro afunda. Esse é o grande erro. Esse é o meu grande erro. É de olhar para o momento que o irmão tropeça, mas não olhamos a caminhada que o irmão teve sobre as águas. Não olhamos a dor do irmão, não entendemos por que a situação do irmão foi essa, porque achamos, volta a falar, que tempo é sinônimo de santidade. Não, sou mais santo que fulano porque eu tenho 30 anos de igreja. Não. O vento soprou na vida de Pedro e ele afundou. O que eu acho muito interessante é que antes de Pedro andar sobre as águas, ele pergunta: se és tu, manda que eu vou ao teu encontro, ou permita que eu vou caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro afunda, ele já grita: Senhor. Quando ele afunda, ele já reconhecia que era o Senhor. No momento de tribulação, ele reconheceu que era o Senhor. No momento de angústia, no momento que agora ele estava afundando, ele grita por socorro. E o Senhor não rejeita um coração quebrantado, e o Senhor estende as mãos. Vem para cá, Pedro. Vem para cá, Pedro. Eu imagino a situação daquelas pessoas que estavam no barco, vivenciando tudo aquilo. Às vezes você sai do barco e vai viver o sobrenatural, mas quem fica no barco fica te observando, até o momento que você afunda. Às vezes, em nossas vidas, muitas pessoas estão ali no barco nos observando, faz parte do meio, faz parte de um todo, mas está observando. Olha lá, vai quebrar a cara. Olha lá, não é assim. Quer andar sobre as águas igual o mestre? Chegou ontem e quer sentar na janela? Às vezes é meu grande erro esse. O dono da obra é Jesus, Ele que é dono de tudo. E às vezes eu me coloco na condição de juiz. Pedro, ele foi ao encontro do Senhor. Pedro, ele viveu o sobrenatural naquele local que ele conhecia, que era o mar. Deus quer fazer isso conosco nessa noite, querido. Deus quer fazer isso com você nessa noite. Quer te usar ali no local que você conhece, no local que você tem o domínio. Deus não traz nada de difícil para nossas vidas, não. Nós que dificultamos as coisas, nós que insistimos com o chamado do Senhor. Não porque lá é assim, porque lá é azul, aqui é amarelo, não, lá não, é aqui. É no local que você está, é no local que você congrega, na tua comunidade de fé, é ali. É no local que você conhece, é ali que Deus quer se revelar para você.
É ali que Deus quer se abrir para você. Eu costumo falar, você tem sempre uma pessoa de confiança que você se abre, que você se declara, que você conta tudo sobre a sua vida. E é vice-versa. É essa intimidade que Deus quer. É essa intimidade. Quanto mais eu me abro para Deus, Ele vai se abrir para mim. Ah, mas Pedro afundou. Não, Pedro andou sobre as águas. Ah, mas Pedro negou. Não, Pedro andou sobre as águas. Ah, mas Pedro tropeçou. Não, mas Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro teve medo, o próprio Jesus falou isso, mas ele andou sobre as águas. Mas não há mais não. Pedro andou sobre as águas. Pedro reconheceu que era o Senhor, naquele momento ali, de angústia, que estava prestes a afundar, ele gritou. E o Senhor estende as mãos e fala: vem, Pedro. O Senhor está sempre perto, querido. Não tenha dúvida do chamado do Senhor para a tua vida. Estamos vivendo o ano da multiplicação, do sobrenatural, 2025. E qual é a tua resposta para o Senhor? Manter uma situação ou construir uma situação? Construir dá trabalho. Construir é uma labuta. Construir requer esforço. Construir requer tempo. Construir requer tempo de mim. Ou queremos ficar mantendo um patamar, uma situação? A igreja do Senhor, ela anda, ela vive, ela é em movimento. E se a gente for olhar tudo que Jesus nos ensinou, Jesus andava, Jesus falava, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus transformava, era sempre uma coisa após outra. Viver no acomodismo no barco, querido, é manter uma situação. Quando o Senhor chama aquelas pessoas para entrarem no barco e fala: vocês vão navegar sozinhos, que eu vou orar. O Senhor estava chamando para eles viver uma transformação de vida. Ah, mas eles presenciaram o sobrenatural, presenciaram, mas agora é entre eles. Ouvir falar que Deus curou, ouvir falar que Deus resgatou a pessoa, é maravilhoso isso. Ouvir falar que Deus usou uma irmã tal, Deus usa um irmão, é maravilhoso isso. Mas às vezes ficar somente no barco, observando a situação, é você estar mantendo, ou eu estar mantendo uma situação, querido. Ficamos no barco, às vezes, olhando o tropeço do outro, olhando a queda do outro, criticando um, criticando o outro, invejando. Falar de Pedro, né? Ver todas as situações de Pedro, o homem que negou Jesus, o homem que queria decepar a cabeça do soldado, um homem, né, bruto, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas era um homem de coração aberto, era um homem de coração quebrantado. Eu prefiro ficar com Pedro andando sobre as águas do que essas outras coisas que aconteceu na vida de Pedro. Vontade de matar um outro, todos nós temos, às vezes, ou já tivemos. Errar, tropeçar, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas andar sobre as águas, oh querido, andar sobre as águas, aí não é para todo mundo. Andar sobre as águas é para quem tem ousadia. Andar sobre as águas é para quem quer viver desafios. É para os corajosos? Não. Até porque Jesus falou coragem. É para os medrosos? É para aqueles que decidem a caminhar. A caminhar. E Jesus está falando conosco nesta noite. Qual é a tua insistência
na obra do Senhor. Qual é a tua insistência? É de abrir a tua casa para uma célula? É de não ter o desejo, ou às vezes tem até um desejo de ser um líder de célula? Ah, mas eu trabalho. Como se ninguém trabalhasse. Ah, Senhor, não vou entrar no barco, não. Qual é a insistência? Qual é a nossa insistência hoje? O que o Senhor está pedindo para mim e para você, querido, não é nada difícil. Entra no barco. Entra no barco. Somente isso. Entra no barco e navegue. Que é lá, naquele local que eu e você, que nós conhecemos, que nós dominamos, é ali que Deus vai agir sobrenatural. Eu prefiro ficar com Pedro andando sobre as águas. Eu prefiro ficar com Pedro indo caminhando ao encontro do Senhor. Eu prefiro ficar com Pedro sendo ousado e falando: se é o Senhor, permita que eu ande. Senhor, a minha vida está assim, eu estou com medo, eu estou com uma situação terrível, mas se é o Senhor que está nesse negócio, permita-me. O Senhor falou: venha. E Deus está falando contigo nessa noite: venha. Somente venha. Porque o Senhor está nessa situação, querido. Tem situações que a tempestade é imensa. As ondas são fortes. Mas o Senhor está na tempestade. Mas é melhor estar com o Senhor na tempestade do que estar num barco com um monte de medrosos. Ah, mas só vai estar indo. Vai só você mesmo e o Senhor. É melhor ficar com Jesus na tempestade do que ficar num conforto com um monte de gente que não tem perspectiva de crescimento. Porque é o melhor lugar, é lá, querido. Porque eu ficando no barco, sem Jesus, eu posso ser contagiado. Mas quando eu estou com o Senhor, eu sou contagiado pela glória dEle. Eu sou contagiado pela insistência dEle com a minha vida. Eu sou contagiado pelo Espírito Santo, tanto que eu caminho sobre as águas. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite, querido. Vamos estar cantando louvor nesse momento. E nós vamos estar meditando no que Deus está falando contigo. As letras do louvor hoje estavam falando de toque. Porque quando Deus toca num ser humano, querido, é impossível não haver transformação. Estamos lendo um livro, Valores Inegociáveis, da célula. Comentei até com o pastor. E tem um trecho que fala que se você está plantado ou não. Nós somos semente, às vezes nós estamos na terra, mas nós não estamos plantados. Porque não tem condições de uma planta dar fruto, sendo que ela não esteja plantada. A semente, ainda por mais que ela tenha vida, mas se ela não estiver plantada, ela não vai dar frutos. Se ela não estiver plantada, ela não vai caminhar sobre as águas. Se ela não tiver a interatividade com Jesus, ela não vai viver o sobrenatural. Eu posso até estar no meio, mas eu não estou plantado. Você está plantado, querido? Somos sementes, semente dá frutos. Ela cresce, ela produz frutos. E qual é a nossa posição nessa noite como igreja? É de vir assistir culto? É de questionar se o culto foi bem ou não? Se erraram um acorde ou não? Se cantaram bem ou não? Se pregou ou não? Ou eu me alimentar da palavra e ter a atitude de Pedro a partir desta noite? Pedro errou, sim, como eu e você. Pedro teve medo, como eu e você. Pedro não teve fé, como eu e você. Mas Pedro andou sobre as águas. Pedro não ficou com os medrosos. Ah, Juarez, eram os discípulos do Senhor, mas tiveram medo. A própria palavra diz isso. Pedro também teve medo, mas Pedro enfrentou o medo. E Jesus
tocou na mão de Pedro, puxou Pedro e resgatou Pedro daquela situação. E o convite nessa noite é: qual é a situação que te limita diante do Senhor? Por que você resiste? Por que você está resistindo o chamado do Senhor? Por que estamos resistindo àquilo que Deus está pedindo todos os dias? Que é simples: produzir, multiplicação, produzir, viver sobrenatural, construir e viver o sobrenatural dia após dia. E o convite nessa noite é você que queira aceitar esse desafio, você que queira aceitar esse convite do Senhor, porque o que Deus pede para nós, querido, não é nada difícil, não. É coisa fácil, é nós que fazemos difíceis as situações. Ele está falando nessa noite, é coragem. O que está te impedindo? Gostaria que você levantasse a tua mão, você que queira aceitar um desafio nessa noite. Você que não conhece ao Senhor e Deus tocou no teu coração, algo desse tipo, levante as tuas mãos, nós vamos orar por você. Às vezes a insistência é tanto que dói o peito. A gente já escuta vários casos de pessoas falar: eu tive vontade de ir, eu tive vontade de levantar a mão, mas quando acabou o culto, ficou uma coisa travada, eu não tive coragem. Mas Deus está falando nessa noite, coragem. Deus está falando nessa noite, coragem. Entra no barco, querido. Entra no barco. Entra no barco. Convida a igreja a colocar de pé. Cadê você que tem esse desejo, querido? Faça assim com as tuas mãos. Cadê você que tem esse desejo? Que até esse momento você resistiu o chamado do Senhor. Você que tem um desejo de entregar a tua vida nessa noite para Cristo. Até esse momento você resistia, mas o Espírito do Senhor de alguma forma te convenceu. E cadê você nessa noite? Levante uma das tuas mãos. Eu vou mudar o convite nessa noite. Você que é crente e que tem esse desejo de entrar no barco. Semente até ela pode ter vida, querido, mas ela não produz se não estiver plantado e sendo regado. Eu convido a você nessa noite que tem esse desejo de viver o sobrenatural do Senhor no dia a dia. Eu convido a vocês, coloca aqui na frente, nós vamos orar por você nessa noite. Eu convido a você, onde estiver assistindo, estiver cultuando ao Senhor na tua casa, aonde essa mensagem estiver chegando nessa noite, aí onde você está, se renda, se prostre, ajoelhe aos pés do Senhor e aceite esse desafio de entrar no barco para viver o sobrenatural de Deus. Não resiste ao Senhor, querido. Não resiste ao chamado do Senhor. Você que tem esse desejo, no nome de Jesus, a partir dessa noite, algo diferente vai acontecer na tua vida, porque você vai ser plantado e vai produzir frutos. Aleluia.
Cadê você, querido? Cadê você que ainda resiste o chamado do Senhor? Você que tem esse desejo, querido, de entrar no barco e viver o sobrenatural de Deus, de viver coisas sobrenaturais que você jamais tinha vivenciado antes. Aleluia, glória a Deus. Sobre as águas, ó Deus, o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, é minha canção. Querido, Deus te chama. Deus continua chamando nesta noite. Coragem. Entra no barco, filha. Entra no barco, filho. Não, Jesus, não, mas entra no barco. Eu não quero entrar. Não, entra no barco e você vai viver o sobrenatural. Cadê você nessa noite? Cadê você nessa noite? Cadê você nessa noite? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grande, Tu és perfeito. Só um Deus tão perfeito, tão grande, que pode se importar com as nossas vidas, Deus, tão falhas. Só um Deus tão poderoso que pode nos dar a oportunidade, Deus, de vivenciar o sobrenatural, Pai. Deus, aqui estão essas pessoas, o Senhor sabe, Deus, as lutas. O Senhor sabe quanto, Senhor, o vento tem soprado contra essas vidas. Mas elas estão, Deus, estendendo as mãos, Deus, gritando por socorro e andando sobre as águas, Pai, decidido, Pai, a produzir, Deus. Deus, toma conta de cada vida, Pai. Enxuga, Senhor, cada lágrima, Deus. Enxuga, Senhor, cada lágrima, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.